Fala, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Flamengo. Malvadão, pessoal, que vai entrar em campo hoje contra o Cruzeiro, partida diretíssima pela disputa do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Tem um reencontro também com o Gabigol. Vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 2/10, trazendo todas as informações do Malvadão. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Globo Esporte chegando, hoje tem Flamengo e Cruzeiro, é o reencontro. Gabigol e Flamengo no Maracanã, daqui a pouco a gente vai falar muito disso. Mas antes eu quero falar de Botafogo, na Nilton tava vazio, só jogos, né? Hoje tem Flamengo e Cruzeiro, hein? Ao vivo no Sport TV, 8h30 da noite, é um jogaço, Flamengo líder do Brasileirão. Cruzeiro tá em terceiro, tá na cola, tá brigando também pela liderança. Débora Gares fala direto do Maracanã, trazendo pra gente as informações do Flamengo para esse jogo de hoje. Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Ingressos já esgotados, o Maracanã vai estar lotado para empurrar o líder Flamengo, para que se isole cada vez mais nessa liderança do Brasileirão. Não pode deixar o Cruzeiro encostar. O técnico Felipe Luiz conta com praticamente todo o elenco, inclusive o lateral Ayrton Lucas, que volta após cumprir suspensão. O Léo Pereira e o Vinha, que foram substituídos no intervalo do jogo contra o Corinthians, não preocupam, então ele pode usar força máxima. Provável escalação tem o Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Alexandro na defesa. No meio-campo, Jorginho, Saul e Arrascaeta brigando pela artilharia do Brasileirão, tá com 14 gols, atrás do Caio Jorge, que tem 15. E lá na frente, Plata ou o Carrascal, que jogou muito bem contra o Corinthians, deu as assistências para os 2 gols do Flamengo naquela vitória. E também o Samuel Lino e o Pedro. Bola rolando a partir de 8h30 da noite, com transmissão ao vivo no Sport TV. Promete ser um jogaço, Escobar. Boa tarde para você, meu amigo. Débora Gares, hoje no Maracanã, mas atrás da notícia em todos os lugares. Um abraço para você, grande Débora, gente boa. Bora ver. A rodada ainda não acabou. A gente tem hoje Fortaleza e São Paulo, transmissão do Premier, Vitória e Ceará, 7 da noite, também transmissão do Premier, e Flamengo e Cruzeiro, aquela transmissão caprichada no Sport TV. O aquecimento começando 7h30 da noite. Um jogo que todo mundo vai parar para ver, porque é um confronto direto, né? Lá em cima da tabela. Então, todo mundo muito ansioso para essa partida. E é claro que a gente vai falar dos jogos de ontem também. Por exemplo, o Corinthians vencia. Isso, Joana. Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Começamos com o Flamengo, que é o mandante e que recebe o nosso visitante. Eu recebo o Roger Cazé. Muito obrigado, Débora. Massa tá por aqui. Bom demais, em terras cariocas, um dia gostoso, um ventinho até, né? 27 graus por aqui. E logo mais, aí sim a temperatura vai esquentar lá dentro por conta desse confronto aí pelo topo da tabela, pra gente entender como é que vão ficar. Ingressos esgotados já, viu, Cazé? Esgotados, e a torcida do Cruzeiro também fez a parte dela. Em 1 hora voaram 3.500 ingressos. Expectativa de 70 mil torcedores logo mais no Maracanã para essa partida. O Flamengo deve ir com força máxima, Joana, porque já conta com o Ayrton Lucas de volta após cumprir suspensão. O Léo Pereira e o Vinha, que tinham sido substituídos no intervalo do jogo contra o Corinthians, não preocupam. Então o Felipe Luiz vai poder montar e colocar a campo que tiver de melhor. Vou passar para vocês uma provável escalação, mas é sempre difícil adivinhar a escalação do Felipe Luiz, que ele gosta de mexer, viu? Provavelmente Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira e Alexandro ali no setor defensivo. No meio-campo, o Jorginho, o Saul e o Arrascaeta. E lá na frente, o Plata ou o Carrascal. E aí fica essa dúvida, porque o Carrascal jogou muito bem contra o Corinthians, deu 2 assistências para os gols, os 2 gols da vitória do Flamengo nessa última rodada, Samuel Lino e Pedro. Com esse time, eu vou destacar quem? Arrascaeta, o maestro rubro-negro, que além disso briga pela artilharia do Brasileirão. Está com 14 gols e vai enfrentar o Caio Jorge, que é o artilheiro nesse momento, com 15 gols. A gente tem inclusive os números do Arrascaeta nessa temporada. São 22 jogos, 21 como titular,
14 gols marcados, 10 assistências e desses 14 gols, 10 gols decisivos. Vai brigar, mas não vai ser fácil contra o Caio Jorge não, né, Cajota? Não. O Cajota, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, um dos artilheiros do futebol brasileiro na temporada, são 24 jogos, todos como titular. Ele tem 15 gols, 6 assistências. Desses 15 gols, 8 gols decisivos em momentos chave da competição. Esse aí certamente vai ser titular hoje. E o Cruzeiro, apesar de, num dia massa como esse, estar hospedado lá no Leme, de frente para a praia, não curtiu praia não. O Leonardo Jardim levou a rapaziada para as Laranjeiras para fazer um trabalho. Quando o jogo é à tarde, quando é tarde, o Leonardo Jardim costuma fazer esse trabalho com o jogador para dar aquela soltada. O Cruzeiro hoje tem novidades, o retorno de Gabigol e de Vidalba. O Gabigol é reserva dessa equipe, mas o Vidalba tem formado uma dupla muito forte com o Fabrício Bruno. Então volta a dupla titular na zaga do Cruzeiro. Fabrício Bruno? O convocado Fabrício Bruno, que vem vivendo um grande momento junto com o Vidalba. E o Jonathan Jesus, que acabou perdendo essa vaga para o Vidalba, já não jogaria, porque ele está machucado. Teve um trauma no joelho direito. Outro que ficou em Belo Horizonte foi o Wanderson, está com uma lombalgia. Isso abre uma vaga interessante. É na ponta, só que o Gabigol, contra o Bragantino, jogou o segundo tempo por ali. Então existe essa possibilidade, mas também é possível que o Arroio jogue por ali, o jovem que estreou lá contra o Bahia, foi muito bem. Pode ser que ele jogue por ali, ou o Matheus Henrique, caso o Leonardo Jardim forme um time mais retraído, mais compacto. Olha, ele deveria aproveitar o fato de que o Gabigol gosta de jogo grande. A torcida vai estar aqui, muitos ainda com aquele carinho pelo Gabigol, mas também ali agora é rival, né? E quando pega no pé do Gabigol, aí é que ele gosta mesmo, né? Eu colocaria pelo menos em algum momento desse jogo, hein? Chuteirinha especial, hoje já postou nas redes sociais uma chuteira com um coração metade vermelho, metade azul. Ele ama esse tipo de jogo, sem dúvida nenhuma. Vai ser bom demais, bola rolando, 8h30 da noite, transmissão ao vivo no Sport TV e no Premier também, Jojo. Jogaço, meus amigos. Eu também colocaria o Gabigol se fosse o Leonardo Jardim. Até porque no jogo no Mineirão, ele já deixou a marca dele. Fala, pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Vamos aqui com o Vene Casagrande. Pessoal, vocês acompanharam aí o Globo Esporte de hoje. Agora vamos com o Vene atualizando todas as notícias do Malvadão. Mengão, pessoal, que é líder do Campeonato Brasileiro, líder absoluto, deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, pessoal. Em marca histórica, a CBF fez algo que eu considero como histórico. A CBF, enfim, se mexeu, saiu do ostracismo e divulgou mudanças no calendário do futebol brasileiro. Mudanças essas que eu considero super benéficas para os clubes. Diminuiu o número de data dos estaduais e não acabou com os estaduais, algo que eu não era a favor. Eu acho que o estadual é extremamente importante para os clubes de menor investimento. Diminuiu as datas dos jogos, mas não diminuiu o tempo de duração. Isso é importante. E por que é importante? Para os clubes de menor investimento, sobretudo. Investimento de empresas na hora de fechar uma parceria. Então, assim, foi uma boa atitude da CBF envolvendo o estadual. Manteve a Supercopa do Brasil, que eu gosto, tá? Eu gosto. Eu sei que muita gente supervaloriza, mas eu não tô nem aí. Acho bacana o campeão do brasileiro enfrentar o campeão da Copa do Brasil. Aumentou o tempo de disputa do Campeonato Brasileiro, não aumentou o número de rodadas. Começa agora em janeiro e vai até dezembro. Antes começava ali em abril, mais ou menos. E a principal... lembrando que o brasileiro é a principal competição do nosso país e fez ajustes na Copa do Brasil. Essa seria a minha única crítica nessas mudanças todas em relação à Copa do Brasil, porque agora a Copa do Brasil é disputada em final única, como é na Libertadores Sul-Americana. No brasileiro não é, porque pontos corridos, obviamente, vocês já sabem. Então era algo que eu gostava na Copa do Brasil. É bacana você ter um jogo na sua casa e fora de casa.
Agora vai ser em jogo único. Eu particularmente não gosto. Mas isso é um pequeno detalhe em todas essas mudanças que eu considero, repito, super benéficas. No fim das contas, os clubes acham que vão jogar menos de 15% de partidas. Isso automaticamente vai valorizar demais o produto do futebol brasileiro. E por falar em futebol brasileiro, teve convocação de Carlo Ancelotti nesta quarta-feira. Para quem não viu a convocação, vou repetir. Bento do Al Nassr, Ederson Fenerbahçe, Hugo Souza Corinthians, Caio Henrique Mônaco, Carlos Augusto Inter de Milão, Douglas Santos Zenit, Militão Real Madrid, Fabrício Bruno Cruzeiro, Gabriel Magalhães Arsenal, Beraldo PSG, Wanderson Mônaco, Wesley Roma, André Wolverhampton, Bruno Guimarães Newcastle, Casemiro Manchester United, João Gomes Wolverhampton, Joeliton Newcastle, Paquetá West Ham e para finalizar os jogadores do setor ofensivo, Estevão do Chelsea, Gabriel Martinelli Arsenal, Igor Jesus Nottingham Forest, Luiz Henrique Zenit, Matheus Cunha Manchester United, Richarlison Tottenham, Rodrigo voltando, que atua no futebol brasileiro, Hugo Souza Corinthians e Fabrício Bruno Cruzeiro. E por que ele fez isso? Ele explicou. Porque ele deu prioridade a jogadores que atuam na Europa por conta do jogo da seleção que será no dia 14, no Japão, ou seja, tem a questão do fuso horário, vocês sabem que é totalmente diferente o fuso horário, e os clubes brasileiros jogam no dia 15, por exemplo, o Flamengo enfrenta o Botafogo. Falei isso aqui, o Flamengo tinha 5 jogadores na pré-lista da seleção brasileira. Imagina o Flamengo perdendo esses 5 jogadores, porque é inviável o cara jogar dia 14 no Japão, depois no fuso horário totalmente diferente, logística para chegar ao Brasil, e no dia 15 entrar em campo. É inviável. E o Carlo Ancelotti, de uma maneira extremamente brilhante e inteligente, priorizou convocações de jogadores que atuam na Europa. Ah, mas tem o sonho do jogador. Gente, na boa, emoção e razão. Vamos pensar com a cabeça de dirigente. O dirigente faz investimento de milhões para reforçar o seu elenco. E na parte mais decisiva do futebol brasileiro, ele perde seus principais jogadores. Não faz o menor sentido. Ah, mas o Ancelotti tem que observar os jogadores pensando em Copa do Mundo. Calma, não é assim. Ele pode observar de uma outra maneira também. Então, na boa, Ancelotti, parabéns pela sua decisão. Foi um debate, inclusive, que a gente teve hoje no SBT Sport Rio, e eu defendia isso. Não dá para o Ancelotti convocar os jogadores que atuam no futebol brasileiro, gente. Tem que ter bom senso, pô. É bom senso. Ah, mas tem o lado do jogador, o lado humano, super feliz. Gente, assim, entendo o lado do jogador, mas quem paga o salário dele, no fim das contas, é o clube. Então, o clube não pode ser prejudicado por conta de uma bagunça. A tábua cronológica da Bíblia é... Ancelotti, parabéns novamente pela sua postura. Dito isso, você, torcedor rubro-negro, deve estar comemorando que não tem nenhum jogador do Flamengo. Mas por que ele levou o Hugo Souza e o Fabrício Bruno? Fabrício Bruno, ele explicou, porque tem vários zagueiros machucados. Então ele tinha que chamar alguém. Acabou sendo, entre aspas, forçado a quebrar essa regra de priorizar futebol europeu e acabou chamando o Fabrício Bruno. O Hugo Souza, a mesma coisa. E ele vai usar o Hugo Souza, tá? Ele, pelo visto, ele está apaixonado pelo Hugo Souza, e eu sempre falei, para mim é um bom jogador, embora tenha começado falhado bastante nos tempos de Flamengo, mas para mim é um baita goleiro, tanto é que hoje está tendo sucesso no Corinthians e se tornou jogador de seleção brasileira. Dando continuidade ao nosso vídeo aqui, galera, vamos lá. Falar agora, por falar em goleiro, o Rossi do Flamengo está em processo de obter cidadania brasileira. No Brasil, desde 2023, o goleiro argentino tem contrato até o fim de 2027 e planeja renovar seu vínculo com o rubro-negro. O jogador conta com o apoio do Fla para conseguir a cidadania. É um fator que pode ajudá-lo a acelerar o processo. Informação do GE que nós confirmamos. E as outras... lembrando, galera, estamos em outubro agora, tá? Dia 1º de outubro. O ano voou, sim. E o Flamengo tem uma sequência aí, gente, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos em outubro. Flamengo e Cruzeiro nessa quinta, dia 2. No domingo, dia 5, Bahia e Flamengo. No dia 15, pós-data FIFA, Botafogo e Flamengo. Dia 19 de outubro, Flamengo e Palmeiras. Dia 22 de outubro, Flamengo e Racing, primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Dia 25 de outubro, Fortaleza e Flamengo. E dia 29 de outubro, jogo da volta, Racing e Flamengo, lá no Presidente Perón. Galera, é uma sequência insana do Flamengo. São 7 jogos. E aí entra a boa notícia para o técnico Felipe Luiz.
Nenhum jogador está mais no departamento médico do Flamengo, nem Pulgar. Pulgar foi entregue à preparação física. Isso quer dizer que ele vai para o jogo nessa quinta ou no domingo? Não. Ele só vai para o jogo do dia 15 contra o Botafogo, pelo menos relacionado. Pode até não ser relacionado, porque é uma grama sintética. Eu não sei como que o jogador vai avaliar o retorno dele. Mas, enfim, eu duvido que ele queira ficar fora desse duelo aí. Deve estar ansioso para poder retornar aos gramados e poder ajudar o Flamengo. E para mim vai ser um baita reforço caseiro. Lembrando, a seleção brasileira não chamou ninguém, mas o Flamengo tem jogadores que atuam na seleção uruguaia, que vai atuar em Nicarágua, se não me engano. Enfim, tem jogador da seleção colombiana, que é o Carrascal, tem jogador da seleção equatoriana, que é o Gonzalo Plata. Então, o Rossi está sendo super elogiado pela imprensa argentina. Não duvido nada, tá? Então, é aguardar, mas essas são as boas notícias. Nessa quinta-feira, mais um jogo de casa cheia. Flamengo e Cruzeiro, 8h30 da noite, horário ingrato numa quinta-feira. Mais de 70 mil pessoas estarão presentes no Maracanã. Isso é uma resposta para aqueles que estão, entre aspas, duvidando dos números que são apresentados nos telões nos jogos do Maracanã. Tem gente que alega que Flamengo e a gestão Maracanã está mentindo na divulgação. Gente, isso é muito sério, isso é grave, tá? E é óbvio que isso não acontece. E eu vejo muitas vezes de perto, porque eu vou a alguns jogos no Maracanã. O Flamengo tem lotado todos os jogos no Maracanã. Todos, sem exceção. Beleza? Até o próximo vídeo, um abraço, fui! É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Entre juras de amor e bom retrospecto, como rival, Gabigol reencontra a torcida do Flamengo no Maracanã. O atacante deixou o clube no fim de 2024 e já fez pelo menos 2 declarações de amor ao rubro-negro. Ele perdeu apenas 2 partidas como rival. Flamengo e Cruzeiro se enfrentaram na noite desta quinta-feira no Maracanã. Se enfrentam na noite desta quinta-feira no Maracanã pelo Brasileiro. O confronto marca o primeiro encontro de Gabigol com o Maracanã lotado de torcedores rubro-negros. O atacante deu fim à passagem de 6 anos no clube na temporada passada. Na ocasião, foi aclamado pela torcida que fez protesto contra a diretoria e marcou o gol do empate com o Vitória. Antes da bola rolar, o Flamengo expôs no gramado os 17 troféus que Gabigol conquistou com a camisa rubro-negra. Além da homenagem do clube, ele recebeu o carinho da maior parte dos mais de 67 mil presentes na arquibancada. Houve mosaico, bandeiras e músicas para o atacante, que deixou o gramado após cumprimentar cada companheiro. Se Gabigol foi ovacionado, então o presidente Rodolfo Landim foi alvo de xingamentos por não ter renovado o contrato do atacante, que recebeu uma placa especial, mas sequer pousou para a tradicional foto com a diretoria. O pai do jogador chegou a gesticular para a torcida avisando: ele vai, mas ele volta. Ao fim do jogo, Gabigol deu mais uma entrevista que ficaria marcada em sua passagem pelo Flamengo. Talvez a maior delas tenha sido o anúncio da saída logo após o título da Copa do Brasil. Desta vez, o atacante se considerou imortal e uma lenda na história do clube e, por fim, deixou no ar ter uma promessa para retornar ao Flamengo. Mas o reencontro com o Maracanã não será o primeiro com o Flamengo desde a despedida. No primeiro turno do Brasileirão, o atacante foi o autor do gol da vitória do Cruzeiro no Mineirão, saiu do banco para converter um pênalti nos acréscimos e fechou o placar em 2-1. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu, pessoal, e até o próximo conteúdo.